Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Parábola do semeador. Por que Jesus fala em parábolas? E a explicação da parábola do semeador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. A liturgia de hoje nos apresenta a famosa parábola do semeador, escrita por Lucas. É bastante comum fazermos a reflexão, sendo Deus o semeador, as sementes a palavra e nós, os diferentes terrenos. Entretanto, também podemos abordar de uma outra maneira, onde nós somos os semeadores, obviamente, sem querer nos comparar com o Senhor, apenas tomando o seu santo exemplo. Vamos nos colocar como católicos dispostos a servir, que temos a intenção de atender os mandamentos de Deus e a boa vontade de apresentar suas palavras para o próximo. Nossa atitude é maravilhosa, mas não suficiente para pensar que só encontraremos sucesso pela frente. É necessário ser realista e levar em conta que o sucesso virá, porém, entre perdas e fracassos. O semeador, segundo o costume da época, lançava a semente ao Deus dará. Umas caíam à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outras no meio de espinhos. A condição precária do solo impedia que todas as sementes dessem frutos. Só uma porção, a que caía em local fértil, chegava a frutificar. Mesmo assim, a colheita variava na base de 100, 60 e 30 por 1. Nem por isso o semeador deixava de semear, embora soubesse
que boa parte da semente haveria de se perder, valia a pena continuar o trabalho. Deus semeou a palavra em nosso coração, com caridade e misericórdia. Da mesma forma, temos que semear a palavra no coração do próximo com carinho, compreensão e cientes das possíveis adversidades. Santo Agostinho assim nos fala: é de nós que ele está falando. Seremos este caminho, essas pedras, esses espinhos? Queremos ser a boa terra? Dispomos o nosso coração a produzir 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais? Quantas vezes falamos as coisas para os filhos e eles não ouvem? Pelo contrário, questionam os ensinamentos, movidos pela modernidade do mundo corrupto e deturpado. Quantas vezes isso não acontece quando apresentamos a vontade de Deus para os parentes, que notamos estão em situação precária, fatigados e sem força, e nossas ponderações entram por um ouvido e saem